Aleluia. Lucas capítulo 15, no verso 11. Aleluia. Está escrito assim: glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Aí ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como uns dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazes depressa a melhor roupa, e veste-los, e põe nele um anel na mão, e a sandália nos pés, e traz o bezerro cevado, e matá-lo, e comemos, e alegramos nós. Amém. Só até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra a qual nós lemos agora, Jesus, ali ele vai dar uma parábola. Aleluia. A parábola do filho pródigo. Jesus, então, ele começa ali falar, então, sobre o filho pródigo. O filho pródigo, aleluia, a qual esse, que ele tinha, aleluia, 2 filhos, e um dos filhos dele, a qual, o mais moço. Então ele tinha 2 filhos, tinha um que era o mais moço, e ele vai até o pai, aleluia, e pede a parte da sua herança ao pai dele. A Bíblia vai dizer então que ele chega até o pai e fala: Pai, eu quero a metade da minha herança, a parte da minha fazenda que eu tenho, pai. Então o pai, nesse exato momento, aleluia, o pai vai lá, ali, e parte a fazenda e dá aquela metade para aquele jovem, aquele moço jovem. E esse moço jovem, então, ele pega a metade da tua herança. E ali, a qual ele vivia com o pai dele, ali com o irmão dele, ali naquele lugar, naquela fazenda, aleluia, a qual ele vivia ali com o pai dele, ali, mas ele não estava satisfeito ali de estar vivendo ali com o pai dele mais. Ele não estava satisfeito ali de estar ali vivendo mais com seu irmão mais. Ele não estava satisfeito ali a qual ele morava, ele dormia, ele se alimentava, ali ele não estava mais satisfeito mais. Por isso que ele chega até o pai e fala: Pai, aleluia, me dai, pai, a metade ali da fazenda, me dá a metade, pai, aleluia, porque eu vou embora daqui, aleluia. E assim o pai, aleluia, ouve e divide a metade da fazenda e dá para o filho, o mais moço. E vai dizer então, aleluia, que esse moço, ele se levanta
E ele pega tudo aquilo que o pai tinha repartido ali da fazenda dele. Ele junta tudo e vai para outra terra. Ele vai para outra cidade. Aleluia. Ele vai dizer então que ele chega até essa determinada cidade. E ali então ele chega nessa cidade. Creio eu que no começo dessa cidade a qual ele chega. Aleluia. Porque ele chega aqui naquela cidade ali, tendo muitos bens. A qual o pai dá para ele esses bens. A qual ele chega naquela cidade. E ali ele começa, aleluia, ali, desfrutar do bem a qual o pai dele tinha dado para ele. Creio eu que ele começa a beber. Creio eu que ele começa, aleluia, ali a gastar o seu bem, a qual o pai deu para ele. Ali com muito amor, a herança o pai dividiu e deu para ele. Às vezes aquele filho pródigo, aleluia, começa a gastar o bem dele com certo tipo de coisa que não agrada a Deus. Começa a gastar, aleluia, ali, aleluia, aquele bem que o pai dele deu para ele, com a cachaça, com o cigarro, não sei. Mas às vezes ele começa a gastar ali se embriagando, se prostituindo, aleluia, naquela cidade. E ele ali começa a viver, aleluia, uma vida, aleluia, longe do pai. Aleluia, ele começa a viver uma vida à vontade, uma vida, aleluia, mediante, aleluia, tuas vontades, o prazer da carne. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que a carne, aleluia, o prazer dela é passageiro. Aleluia. Ele começa a viver o prazer da carne. Ele começa, aleluia, a viver as coisas, aleluia, qual, aleluia, ele não vivia na casa do pai. Mas agora ele tem a sua própria herança, a sua próprio bem, aleluia, que o pai, aleluia, repartiu e deu para aquele jovem. Então, aleluia, ele começa a gastar a sua herança naquela cidade. Ele começa, aleluia, ali, aleluia, gastar, aleluia, o dinheiro dele naquela cidade. Mas só que interessante, aleluia, às vezes, aleluia, nós, aleluia, às vezes pensamos, aleluia, que não está bem na casa do pai. Às vezes nós pensamos que não está nada bem na casa do pai. E às vezes, aleluia, o diabo joga seta, o dado inflamado, ele fala, o que tu está fazendo na casa do pai? Tu não está vendo, aleluia, o que está acontecendo contigo? Aí tu não está vendo a dificuldade que tu está passando? Tu não está vendo as lutas que tu está passando, a perseguição? Sai da casa do pai, sai. Aleluia. E eu creio também que foi com a vida daquele jovem, aquele moço, aleluia. Ele recebeu as setas, a retaliação, aleluia. E ele falou o quê? Vou pedir, aleluia, a metade do meu bem e vou embora da casa do pai. Eu vou embora, aleluia. E às vezes também somos nós, por causa da luta, por causa da perseguição. Às vezes é a porta de emprego que não abre. Às vezes, aleluia, aleluia, às vezes tu passando aquela dificuldade na tua casa. Às vezes tu está passando necessidade, está faltando algumas coisas dentro da tua casa, está faltando um alimento, está faltando a água, está faltando o pão, aleluia, está faltando, aleluia, ali, às vezes para tu comprar uma roupa, e às vezes tu fala, estou passando dificuldade, eu vou sair da casa do pai, aleluia. A Bíblia vai dizer então, aleluia, que esse jovem, ali é qual começa a gastar o dinheiro dele todo, igreja, esse jovem começa a gastar o dinheiro dele todo, ali. A Bíblia vai dizer então que ele gasta tudo. Só quando ele gasta tudo, aleluia, o que acontece? Aleluia, naquela cidade onde que ele estava, ali, aleluia, começa uma escassez naquela cidade. Ele começa, aleluia, a passar necessidade naquela cidade. Por quê? Porque ele, aleluia, pensou, aleluia, que ali seria eterna aquela herança que o pai deu para ele. Às vezes ele pensou, aleluia, eu vou, aleluia, embora daqui da casa do meu pai, mas eu vou lá para fora, mas só que sendo, aleluia, eu tenho a minha herança, mas só que sendo, aleluia, eu tenho o meu dom espiritual que o pai me deu, quando eu estava na presença de Deus, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom da visão, aleluia, tu pode até ter o dom da palavra, tu pode até ter o dom da revelação, tu pode até ter o dom da visão, aleluia, mas se tu não tiver, aleluia, na presença do pai, não serve de nada, aleluia. E aquele homem ali, aleluia, que é o qual ele estava ali, aquele jovem daquela cidade, ali tem mais escassez, como a Bíblia vai dizer, aleluia, e começa ele a passar ali necessidade, igreja, o jovem começa a passar necessidade, e aquele jovem ali chega, aleluia, está um homem, ali naquela cidade, e fala e pede emprego para aquele homem, aleluia. E aquele homem, então, ele fala para ele, tu quer emprego? Tu quer? Tu quer um emprego? Eu vou te dar um emprego, aleluia.
Tu quer esse emprego? Tu quer? Eu vou te dar esse emprego, aleluia. E esse homem fala, aleluia, para aquele jovem, aleluia, aquele jovem, aleluia, qual sai da casa do pai, eu vou te dar esse emprego. E creio eu nesse exato momento, aquele jovem, aleluia, falou ali, aleluia, que ia receber o emprego. Creio eu que às vezes, aleluia, ele ficou, aleluia, feliz dentro dele, pensando, aleluia, eu já gastei tudo, mas agora eu vou trabalhar. Por quê? Porque aquele homem lá, aleluia, vai me dar um emprego, aleluia. Mas aquele homem, aleluia, chama ele, fala, vem cá para tu ver o emprego, vem cá, aleluia, para tu ver o emprego, vem. E quando ele vem ali para ver o emprego, igreja, aleluia, ele começa a cuidar dos porcos, ele começa ali, aleluia, a cuidar, aleluia, daquela manada de porco, aleluia. E ele está cuidando da manada de porco, aleluia. E às vezes é assim também Satanás na tua vida, aleluia. Tu fica disperso, aleluia, tu fica desatento, o diabo fala, aleluia, vou te dar um novo emprego, vou te dar uma nova condição, vou te dar, aleluia, um novo projeto para tu, aleluia. E tu até para e pensa, aleluia, essa nova condição vai ser boa, esse novo projeto vai ser bom, eu vou ganhar bem, eu vou viver bem, aleluia. Mas, aleluia, você não compreende e você entende, aleluia, que você vai comer a bolota do porco que Satanás vai te dar, aleluia. É a bolota do porco que ele quer que tu come, aleluia. E aquele jovem ali começa a se deliciar com aquela bolota do porco. Ele começa a comer a bolota do porco, aleluia, aleluia. E ele começa, aleluia, a se lambuzar naquela bolota daquele porco, aleluia. E o pecado vai entrando dentro dele, igreja, aleluia. E vai entrando dentro dele, aleluia, aquelas coisas que não agradam a Deus. E o diabo dá o serviço, aleluia. O diabo, aleluia, vai dando, aleluia. Às vezes aquele jovem ali, aleluia, comendo aquela bolota do porco, aleluia. Às vezes que ali aquele homem deu para ele aquele serviço, aleluia. Às vezes, aleluia, Satanás enviou, aleluia, aquele serviço, ele comendo aquela bolota dos porcos, aleluia. E ali, aleluia, ele começa a lembrar. Ali ele comendo aquela bolota dos porcos, ele começa, aleluia, a lembrar. Às vezes, aleluia, o homem sai da presença de Deus e anda, aleluia, por certos caminhos, aleluia. Ele começa a beber, ele começa a cheirar, ele começa a usar droga, aleluia. E esse homem, ele começa a andar balangando. E esse homem, aleluia, começa a se jogar nas esquinas, nos becos e nas vielas. E começa, aleluia, ali a andar todo sujo. E começa ali a andar todo imundo, aleluia. E esse homem, aleluia, começa a lembrar, e essa mulher começa a lembrar, aleluia, o que eu estou fazendo aqui, o que, aleluia, eu me encontro nessa situação. Por quê? Aleluia, porque preferiu sair da presença de Deus, aleluia, porque bendiz a palavra de Deus, aleluia. Se por acaso o filho do homem voltar, aleluia, encontrará o servo dele ali, aleluia, espancando os conservos, ali, bebendo junto com os bêbados, aleluia. E se Jesus voltar e te encontrar dessa forma, ali vai ter choro e ranger de dente, aleluia. Então, aleluia, Satanás quer que tu saia da presença do Pai. Satanás quer, aleluia, que tu volte a andar como o mundo anda. Satanás quer, aleluia, que tu volte a andar, aleluia, como o mundo anda. Mas como o mundo anda, aleluia, o mundo quer, aleluia, que tu faz a vontade do mundo, aleluia. E ele fala, não tem necessidade disso não, aleluia. Bota a camiseta, bota a bermuda, bota a mini saia, bota o shortinho curto, aleluia. Bota, aleluia, o short curto, aleluia. Não tem necessidade disso não, aleluia. E o diabo está falando, aleluia, dessa maneira aí, aleluia, não tem necessidade disso não. Jesus só quer teu coração, aleluia. E tu, aleluia, dá ouvido, aleluia, para aquela voz, aleluia. E quando tu vê, aleluia, tu tá se deliciando com as bolotas do porco. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E assim também, igreja, aleluia, o tal do nada a ver, aleluia, não tem nada a ver não, vai, jogar a bolinha não tem nada a ver não, joga a bolinha, vai, não tem nada a ver, aleluia, falar mal do teu amigo não, vai, fala mal do teu amigo, não tem nada a ver, aleluia, falar palavrão não, vai, fala palavrão, não tem nada a ver, aleluia, às vezes ali, aleluia, falar certa conversa que não provém de Deus, não tem nada a ver não, e vai o homem no tal do nada a ver, aleluia, mas tem um diabo chamado nada a ver, e tem um diabo, aleluia, que só quer teu coração no inferno, esse tal de nada a ver, e esse tal de só quer teu coração, aleluia, esse tal aí, aleluia, quer que você não vai, aleluia, andar na Nova Jerusalém, esse aí quer que você, aleluia, não veste as tuas vestes brancas como a neve, esse aí, aleluia, não quer que você, aleluia, seja salvo, esse não quer, aleluia. Mas aí aquele jovem rico, ele se lembra, aleluia,
Ele começa ali, se ele se deliciar com aquela bota do porco, começa a lembrar. E ele lembra, aleluia. Por exato momento ele lembra. Creio eu, às vezes, aleluia, que ele lembrou. Ali, aleluia, vem na mente dele como a Bíblia vai dizer. Ali, ele lembrou, eu aqui comendo essa bolota do porco. Aleluia. E os conservos do meu pai, aleluia, estão comendo bem o melhor, estão comendo pão, aleluia, estão bebendo cálice, aleluia, estão dando glória a Deus, está dando aleluia, aleluia. O que o diabo quer, aleluia? Ele quer te tirar o pão e ele quer te tirar o cálice. Eu não entendi, pregador. O pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue da nova aliança. Oh, meu Deus, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não fica disperso tu não, não fica desatento tu não, aleluia. Não fica não, aleluia. Por quê? Porque tu se ficar desaperto, se tu ficar despercebido, se tu não ficar vigilante, se tu não ficar ligado, se tu não ficar esperto, aleluia. Quando, aleluia, ouviu aquele som da última trombeta, como diz a palavra de Deus, que tinha 5 virgens, aleluia, e tinha, aleluia, 10 virgens, quer dizer, 5 loucos e 5 prudentes, aleluia. Aquelas 5 virgens loucas, aleluia, estava com a sua lamparina acesa, mas não tinha azeite na botija, e nem carregava, aleluia, azeite ali de reserva. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que todas elas adormeceram. O diabo quer que tu adormece no sono da violência. O diabo quer, aleluia, que tu fica disperso. Como assim, pregador? O diabo quer que tu não ora, o diabo quer que tu não jejua, o diabo quer que tu não lê a Bíblia, o diabo quer que tu fica disperso. Por quê? Porque, aleluia, naquele grande dia, como, aleluia, aquelas 5 virgens ficaram prudentes, e ali veio o noivo para arrebatar a igreja, aleluia. Elas querem que tu fique, aleluia, com a tua lamparina apagada. Ela quer que tu fique, aleluia, com a tua lamparina, aleluia, a qual não tem reserva para acender. Por quê? Porque se, aleluia, se Satanás colocar na vida do crente, ou a vida da mulher de Deus, ou a vida do homem de Deus, aleluia, que ele não precisa orar, que ele não precisa jejuar, que ele não precisa ler a Bíblia, que ele não precisa se santificar, aleluia, Jesus vai vir como ladrão e vai pegar, aleluia, aquelas 5 virgens loucas, despercebido. É assim que ele quer, igreja. Ele quer pegar tudo despercebido, aleluia. Mas se tu tiver vigilância, mas se tu tiver ligado, aleluia, se tu, aleluia, começar, aleluia, orar, se tu começar a jejuar, se tu começar a ler a Bíblia, aleluia, Deus vai te mostrar os mistérios, Deus vai começar a revelar para tu o oculto escondido, Deus vai começar, aleluia, te mostrar certo tipo, aleluia, ali, de qual, aleluia, palavra que você leu, você não começou a compreender. Deus vai começar a te dar a visão espiritual e tua mente vai ser aberta cada vez mais e mais, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que Satanás está rugindo como um leão buscando a quem possa tragar. Vigiai, para que ninguém tome a tua coroa. Tem alguém querendo tomar a tua coroa aí, hein? Tem alguém ali querendo tirar a tua coroa. Tem alguém querendo tomar a tua coroa. Vigia, para que ninguém tome a tua coroa. Fica tu ligado, para que ninguém tome a tua coroa. Fica tu esperto, para que ninguém tome a tua coroa. É tudo passageiro, é tudo enganoso, aleluia. Essa terra não pode te dar nada que é eterno. Essa terra não pode te dar nada, aleluia, que é eterno. Por quê? Porque essa terra é passageira. Tudo que está na terra vai ficar. O carro vai ficar, a moto vai ficar, a casa vai ficar, o bem material vai ficar, aleluia, tua conta bancária vai ficar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Certa vez a Bíblia vai dizer, aleluia, que o apóstolo Pedro, ali, o Senhor começa a pregar, e a palavra que ele está pregando é dura, não é a palavra que massageia o ego. Por quê? Porque a palavra sempre vai vir de confronto ao nosso ego. A palavra nunca vai nos amassagear, mas a palavra veio para que nós possamos ter a vida eterna nela, aleluia, porque ela testifica de Cristo. E vai dizer então que Jesus pregando a verdade, Jesus ali pregando o evangelho, e Pedro então, aleluia, ele vai falar, aleluia, mestre, pega um pouco de
devagar, mestre. Mestre, vai devagar nas palavras. Vai devagar, mestre. Olha só que tu tá pregando, hein? Vai devagar, mestre, aleluia. Porque eu tô vendo, aleluia, o povo levantando embora. Eu tô vendo o povo, aleluia, levantando ali, indo pra tua casa. Eu tô vendo o povo, aleluia, indo embora. E aquela multidão, aleluia, tá ficando pouca gente. E aquela multidão, aleluia, tá ficando, aleluia, pouca gente ali. Ó, mestre, diminui a pregação, mestre. Pega um pouco mais devagar. Porque essa palavra tá sendo dura, mestre. Aleluia. E o mestre ora ali, aleluia, pro apóstolo Pedro e fala: tu não tá gostando também não, Pedro? Aleluia. Tu não tá se alegrando com a palavra não, Pedro? Aleluia. Não estou não. Aleluia. Então Jesus falou, aleluia. Vai também com ex. Pode ir também com ex, aleluia. Se até Jesus mandou Pedro, aleluia, ir com ex, aleluia. Imagina nós se não estiver gostando da palavra da verdade. Imagina nós, aleluia, se não tiver, aleluia, amando a palavra, aleluia. E Pedro, aleluia, ele vigia. Porque Pedro, aleluia, ele vigiava. E Pedro, aleluia, fala: pra onde eu vou, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. A palavra é dura, machuca, mas é para a vida eterna. A palavra te confronta, mas é para a vida eterna. A palavra, aleluia, pode até, aleluia, te entrar na tua alma como uma flecha, mas é para a vida eterna. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Por isso que Jesus falou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, eterna. A palavra é eterna, aleluia. A palavra não passa, ela é eterna. Querendo não o homem, querendo não a mulher, aleluia. Tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Porque Jesus, aleluia, não é, aleluia, filho do homem para que minta, e nem muitos menos que se arrependa. Aleluia. O que ele falou está escrito, e é verdade. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que existia um profeta, a qual esse profeta, aleluia, Deus manda, aleluia, ele ir e pregar numa tal cidade, a qual esse nome desse profeta é Jonas. Jonas, então, ele se levanta, aleluia, para pregar nessa cidade. Cidade essa, aleluia, chamada Nínive. Ele se levanta e vai para Tarsis. E vai dizer então que ele até se levanta, aleluia. Tem crente até que se levanta, né? Tem crente até, aleluia, que se levanta. Mas às vezes esse crente se levanta para não fazer a vontade de Deus, aleluia. Deus quer que tu levanta. Qual é o teu levantar, aleluia? Levanta na madrugada para orar. Levanta na madrugada para buscar. Bota teu celular 3 horas da manhã para orar. Bota teu celular 3 horas da manhã para despertar. Para quê? Para tu levantar e se ajoelhar perante aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia. Não levanta tu para fugir para ir no banheiro. Não levanta tu para fugir para ir na geladeira. Não levanta tu, aleluia, para fugir, aleluia, e mexer no telefone na madrugada, não. Levanta tu para orar. Levanta tu para ler a palavra. Levanta tu para buscar papai na madrugada. Aleluia. Ele levantou a igreja, mas levantou para comprar a passagem. Aleluia. Para ir, aleluia, para Tarsis. Ele até se levanta, aleluia. Ele ouve a voz de Deus, ele se levanta, aleluia. Mas ele se levanta para outro propósito, aleluia. Ele se levanta, mas ele se levanta para comprar a passagem, aleluia, para ir para Tarsis e não para Nínive, aleluia. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, tu não adianta correr não, hein? Quando Deus, aleluia, tem um propósito na vida do homem e da mulher, tu não adianta fugir não, aleluia. Por quê? Porque até no alto mar, aleluia, Deus te acha. Até dentro do barco, aleluia, Deus te vê. Até, aleluia, no meio, aleluia, ali, aleluia, daquela embarcação, naquele barco ali que tu tá dormindo e tá disperso, Deus te vê, aleluia. Deus te vê dentro da barriga do peixe. Deus te contempla, aleluia, o teu andar. Deus te sonda o teu levantar. Deus te conhece, aleluia. E aquele jovem então ele começa ali a lembrar, aleluia, daqueles conservos dele, a qual aqueles conservos do Senhor, eles comiam, aleluia, ali o pão, e ele perecendo de fome, igreja. Ele estava perecendo de fome ali, aleluia. E ele começa a lembrar, ele se lembra, aleluia.
Porque assim, igreja, no nosso dia a dia, às vezes nós falamos coisas, aleluia, que não convém a Deus, mas quando nós chegamos, aleluia, em casa, nós pensamos, Senhor, porque eu falei isso, ó Deus, ó Senhor, porque eu agi dessa forma, ó Senhor, porque que eu falei aquelas palavras, ó Senhor, porque eu falei aquela palavra para minha esposa, Senhor, porque, Senhor, eu falei isso, e dentro de ti, aleluia, Espírito Santo de Deus, ele começa, aleluia, te lembrar, e tu fala, ó Senhor, me perdoa, papai, me perdoa, Senhor, porque eu falei isso, me perdoa, Senhor, porque, aleluia, eu pensei isso, ó Senhor, me perdoa, Pai, porque, Senhor, eu tomei essa atitude, me perdoa, Deus. E a mesma coisa ali com o filho pródigo, aleluia, o filho pródigo se lembrou, aleluia, a qual, aleluia, ele ali, aleluia, comia o melhor banquete na mesa do Pai, ele se lembrou, aleluia, que ele vivia, aleluia, ali na mesa do Pai, e ele comia o pão, e ele bebia o cálice, aleluia, você, aleluia, que quer beber o pão, você que quer beber o cálice, aleluia, volta para a presença do Senhor, e passa a comer o pão, e passa a beber o cálice, oh, maravilha de Deus, aleluia, o pão, Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia, come esse pão vivo, hein, essa noite tu come desse pão, e tu bebe desse cálice, que pão é esse, pregador, e que cálice é esse, aleluia, é o sangue do Cordeiro, é a carne do Cordeiro, bebe desse cálice, e coma desse pão, aleluia, oh, maravilha de Deus, aleluia, e vai dizer então que Jesus ali, ele fala para o discípulo, vai na cidade comprar mantimento. E eles vão na cidade. E daqui a pouco chega quem? A mulher samaritana. E fala com ele, me dá de beber. Jesus fala com ela, me dá de beber, mulher samaritana. E aquela mulher samaritana fala, como tu me pede água de beber? Eu sendo mulher samaritana, tu sendo um judeu. Por quê? Porque, aleluia, o samaritano não fala com o judeu. E ela era mulher samaritana. E Jesus era judeu. Jesus falou, se tu soubesse, mulher samaritana, quem te pede água, tu me pediria água, eu te daria água da fonte da água da vida. Aleluia. E aquela mulher samaritana, ela não entende, igreja, ela não compreende aquela palavra. E ali, aleluia, ela fica assim, sem entender aquela palavra que o mestre fala para ela. E Jesus então, aleluia, ele entra mais a fundo na palavra. Ele fala então, aleluia, vai lá e chama o teu marido. E peça que ele me dá água de beber. Oh, aleluia. E aquela mulher então fala, eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste bem com verdade que tu não tem marido. Porque tu teve 5, marido, e que tu tem ainda não é teu. Aleluia. Aí ela fala o quê? Aleluia. Eu vejo que tu é profeta. Sabe por quê, igreja? Aleluia. O profeta fala aquilo que não quer ouvir. Aleluia. O profeta fala aquilo que tu não quer ouvir. Aleluia. Profeta que é profeta, fala aquilo que o povo não quer ouvir. Aleluia. Mas fala aquilo que Deus quer que tu fala. Aleluia. Ele era profeta. Por isso que ele falou a verdade para aquela mulher. Lembra de Natanael? E vai dizer então, aleluia, que Filipe fala com Natanael, achamos o Messias. Achou o Messias? Achamos. Aleluia. E tu achou ele aonde? Ele vem de onde? Tu achou ele aonde? Aleluia. Achamos ele, veio lá dizer de Nazaré. E Natanael fala assim com Filipe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aleluia. Ali então Filipe fala, vem então, Natanael. Vem e vê. Aleluia. E Natanael chega ali e vem então o mestre, bate de frente com o mestre. E vai dizer então, aleluia, que Jesus fala para ele, eis aí um israelita, aleluia, porque Natanael era aquele a qual, aleluia, tinha que estar na palavra, o homem a qual manuseava bem a palavra, aleluia, ali, aí Jesus fala para ele, aleluia, bem te viste tu, bem te viste tu, Natanael, dentro de um pé de figueira, pé da árvore, debaixo do pé da árvore, aleluia. Aí Natanael fala o que para ele? Aleluia. Tu és, aleluia, Messias. Tu és, aleluia, Filho de Deus.
Aí ele fala o quê? Aleluia. Só porque eu falei isso tu creu? Em verdade eu vos digo que daqui diante tu vai ver, aleluia, os céus abertos e os anjos descendo e subindo em cima do Filho de Deus, aleluia. Tu quer ver o céu aberto? Tu quer? Então tu busca Deus. Tu quer ver, aleluia, os anjos descendo e subindo? Então tu busca Deus. Por quê? Porque Jesus falou para Natanael, Natanael, daqui para frente tu vai ver, aleluia, os céus abertos e os anjos descendo e subindo em filho, em cima, aleluia, do Filho de Deus, aleluia. É necessário nós buscar Deus, é necessário nós se humilhar, é necessário nós jejuar, é necessário nós se santificar. Oh, maravilha de Deus. Era um mistério, o mistério de Natanael e a mãe dele, aleluia. Quando naquele tempo o rei começa ali a matança naquelas crianças a qual Jesus nasceu, o diabo ali arquiteta tudo, já começa a perseguição das crianças, aleluia. Mas a mãe de Natanael pega Natanael, esconde Natanael dentro do pé, aleluia, da figueira ali de baixo, esconde ele ali, aleluia. E era mistério dele e da mãe dele, ninguém sabia. Aleluia, mas Jesus neném, que é o verbo, aleluia, Jesus neném, aleluia, que tem os 7 olhos de fogo, aleluia, Jesus que tem os olhos como chama de fogo, aleluia, ele neném ali, aleluia, creu na barriga ali da mãe dele, na barriga de Maria ali, aleluia, creio eu, aleluia, Jesus já neném ali no colo de Maria, ele contempla, aleluia, a mãe de Natanael escondendo ali o filho dele, ali dentro, aleluia, daquele pé de árvore, aleluia, e a mãe de Natanael, aleluia, quando ele passa numa idade, ela fala, aleluia, aquele mistério, aleluia, e Natanael, então ele creu, aleluia. Às vezes, aleluia, é necessário, aleluia, nós falar, aleluia, aquilo que Deus quer que nós fala para aquele homem, para aquela mulher. Às vezes é necessário nós pregar, aleluia, aquilo que Deus quer, aleluia, que nós fala para aquele homem, para aquela. Por quê? É necessário para eles crer, aleluia. É necessário, aleluia, falar para eles crer. Por quê? Porque senão eles não vão crer. Aleluia. E aquele jovem, ele volta, igreja. Ele volta, aquele jovem volta. Ali. E ele, aleluia, se levanta. Ele fala, levanta-me e irei ter com meu pai. E disse ele, pai, peguei contra o céu e perante ti. Olha o mistério. Aleluia. Ele não fala só, pai, pequei contra ti. Ele fala primeiro, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou, aleluia, digno de ter chamado seu filho, aleluia. Já não sou digno, aleluia, de ser chamado filho teu. Por quê? Porque eu pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei, aleluia, contra o Pai. Eu pequei contra o Filho. Eu pequei, aleluia, contra o Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu pequei, ó Pai, eu pequei contra o céu, papai. Eu pequei contra ti, aleluia. E o Pai, aleluia, ele vê o Filho vindo. Oh, maravilha de Deus, aleluia. E o Filho está vindo correndo, igreja. O Filho, ele começa a se lembrar e fala, eu vou voltar para casa do meu Pai, aleluia. Aonde que eu estava, glória. Aonde que eu estava, aleluia. Aonde, aleluia, eu buscava meu pai, aonde eu chorava ouvindo o louvor da harpa, aonde eu chorava ouvindo a pregação, aonde eu me alegrava com os irmãos, aleluia, e eu saudava os irmãos com a paz, eu tinha paz na casa do pai, eu tinha alegria na casa do pai, eu vou correndo voltar para a casa do pai. E ele volta, aleluia, e o pai vê, aleluia. E o pai vê o filho vindo. Oh, maravilha. O pai vê, aleluia, o filho vindo. E o filho fala, ó pai, eu pequei contra o céu e contra ti também. E o filho reconhece o pecado. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, aquele que reconhece os teus pecados deixa com essa misericórdia. Aleluia. E ele reconhece o pecado, o filho. E fala, pai, aleluia, eu não sou mais digno, pai, de ser chamado seu filho. Ó pai, eu não sou mais digno. Aleluia. E o pai, aleluia, com a sua infinita misericórdia, como está escrito,
Lá no João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas que tenha vida eterna, aleluia. E o Pai, aleluia, com a sua infinita misericórdia, aleluia, o Pai, aleluia, que dá o Filho ali para morrer pelos nossos pecados, o Pai, aleluia, que dá, aleluia, o Filho ali para morrer, aleluia, pelas nossas causas, para morrer, aleluia, pela nossa iniquidade, aleluia, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia. O Pai olha e fala, aleluia, olha só, aleluia, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, aleluia. Você pode pensar que não tem mais jeito, você pode pensar que não tem mais solução, aleluia, mas eu tenho a palavra de Deus para dizer essa noite, aleluia. Tu pode fazer o que fazer, tu pode tomar a atitude que tomar, aleluia, mas se tiver fôlego de vida, o Pai está sempre de braços abertos, aleluia, mas se tiver, aleluia, o respirar, o Pai está sempre de braços abertos, aleluia. Tu pode estar na droga, tu pode estar na prostituição, tu pode estar na maconha, tu pode estar no crack, tu pode estar no cigarro, tu pode estar afastado, aleluia, mas o Pai está de braços abertos, aleluia. O Pai está sempre de braços abertos, aleluia. O Pai está falando, vem filho, vem filha, por quê? Porque eu quero te dar uma nova veste, eu quero colocar no teu dedo uma aliança. E que nova aliança é essa, aleluia? Uma nova veste, veste branca como neve, e uma nova aliança, aleluia, aliança, aleluia, da vida eterna, e a veste branca como neve para tu entrar na vida eterna, para tu entrar na porta estreita, para tu, aleluia, entrar ali, aleluia, e se sentar na mesa. E que mesa é essa, aleluia? Na mesa, naquele grande dia vai ter uma mesa. E que mesa é essa, aleluia? Vai ter, aleluia, aquela mesa da ceia, e vai passar o pão, e vai passar o cálice, aleluia. O Pai não quer te tirar da mesa, o Pai não quer te tirar do cálice, o Pai quer que tu volte a sentar na mesa. A tua cadeira está lá te esperando, a tua cadeira está lá te esperando. Por quê? Porque o Pai te espera de braços abertos, aleluia. O Pai está te esperando, aleluia. O Pai está de braços abertos te esperando, aleluia. O diabo fala, aleluia, não tem mais jeito para tu. O diabo fala, aleluia, não tem mais solução, aleluia. O diabo fala, já era, não tem mais jeito, aleluia. Tu não vai conseguir mais se levantar, tu não vai conseguir mais ficar, aleluia, de pé, aleluia. Mas escuta essa palavra aqui essa noite, aleluia. O Pai está de braços abertos mandando, levanta tu, aleluia. Se ajoelha e se levanta, aleluia. Fala com o Pai, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti também, papai, ó papai. E o Pai vai estar de braços abertos falando, vem ao meu encontro, filho, vem ao meu encontro, filho, aleluia. Vem, 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 vem ao meu encontro, filho, vem ao meu encontro, filho, aleluia. O Pai está de braços abertos, o Pai, aleluia, está te esperando. O Pai não quer te tirar da mesa, o Pai não quer tirar tua cadeira, o Pai não quer riscar teu nome, o Pai quer acender o teu nome, aleluia, com o sangue do Cordeiro. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Mas é necessário, aleluia, nós se lembrar. É necessário nós fazer igual aquele filho pródigo que se lembrou. Aleluia. Ó Senhor, eu vou voltar para a casa do Pai. Aleluia. E o filho voltou correndo. Aleluia. O filho voltou correndo. Aleluia. O filho, aleluia, lembrou daquele bom pastor. Aleluia, que cuidava ali com muito amor das ovelhas, aleluia. Ele lembrou, aleluia, aquele bom pastor, aleluia, que deu a vida dele pelas ovelhas, aleluia. Eu vou voltar para a casa do meu Pai, porque lá, aleluia, tem um bom pastor que me ama, lá, aleluia, tem alguém que morreu na cruz do Calvário por mim, lá, aleluia, tem alguém que me espera, aleluia. Lá, aleluia, tem alguém, aleluia, que está de braços abertos.
E aleluia, lá tem alguém, aleluia, que está só esperando eu voltar para me cobrir de veste branca como neve. Lá tem alguém, aleluia, que quer botar na minha boca, aleluia, de novo aquele cântico. Lá tem alguém, aleluia, que quer botar na minha boca, aleluia, aleluia de novo. Lá tem alguém que quer botar na minha boca, aleluia, glória a Deus. Lá tem alguém que quer botar na minha boca, aleluia, sorriso. Lá tem alguém que quer botar na minha boca paz. Lá alguém que quer botar no meu subconsciente alegria. Lá alguém que quer botar, aleluia, na minha vida, aleluia, ali de novo, aleluia, encher o vaso de quê? Do azeite da presença. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Não importa o tempo que passar, não importa, aleluia, está vivo, tem fôlego de vida, tem, então há esperança, aleluia. Lembra de Jó? Aleluia, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, e breve ela, aleluia, crescerá, aleluia, e vai dar os seus brotos ali, em meio o ribeiro, aleluia. O Pai, Ele está sempre dando uma oportunidade, o Pai, Ele está sempre dando uma oportunidade, que a oportunidade é a de nós se arrepender dos nossos pecados, de nós, aleluia, abandonar, aleluia, as coisas vão desse mundo que é passageira e que não é eterna, aleluia, porque Jesus falou, aquele que vinha após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e me segue. É necessário o crente cada dia se negar a si mesmo. Como assim? Amanheceu, se nega a si mesmo, aleluia. No outro dia se nega a si mesmo, aleluia. Vamos tentar ser melhor a cada dia, vamos tentar ser melhor a cada manhã, vamos tentar ser melhor a cada dormir, vamos tentar, aleluia, ser fiel a Deus no deitar, ser fiel a Deus no levantar, aleluia. Vamos tentar ser melhor a cada dia, porque o apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, que a conversa dele era Jesus, que ele só falava em Jesus, que ele só pensava em Jesus, e por isso que ele imitava a Cristo, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, e assim como eu sou de Cristo, aleluia. Por quê? Porque quando tu imita a Cristo, aleluia, não tem brecha para o diabo. Quando tu imita a Cristo, aleluia, tu só fala de Jesus. Quando tu imita a Cristo, aleluia, tu só respira Jesus. Quando tu imita a Cristo, tu faz o quê? Só, aleluia, te dá força, aleluia, e te dá sede de quem? De Jesus. Aleluia, tenha força de Jesus, tenha fome de Jesus, tenha sede de Jesus. Por quê? Porque, aleluia, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o que? Aleluia, Ele é a água viva, aleluia, que você precisa. Aleluia. Maravilha de Deus, aleluia. Vamos ficar firmes, meus irmãos, aleluia, vamos ficar firmes, perseverais. Persevera, aleluia, mediante a guerra, a tribulação, dificuldade, aflição, persevera, aleluia, porque, aleluia, Satanás, ele sabe, aleluia, que o tempo está curto, e Jesus já está às portas, para vir buscar a sua igreja, mas ele sabe, aleluia, que a estratégia dele, aleluia, ele sabe. Se eu não consigo tirar o povo da igreja, eu desvio o povo dentro da igreja, aleluia. E tem muitas pessoas, aleluia, que está ali igual aquele filho pródigo, que está dentro da igreja, mas só que está afastado de Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que estão, aleluia, igual aquele filho pródigo, mas aquele filho pródigo saiu, né? Mas a pessoa que está dentro, às vezes está afastada de Deus, aleluia. Tem pessoa, aleluia, que fica uma semana sem jejuar, um mês sem jejuar. Às vezes tem pessoa que fica ali uma semana sem ler a palavra. Tem pessoa que fica uma semana sem orar, sem buscar Deus. Aleluia. Tem pessoa, aleluia, que jejua uma vez por mês. Tem pessoa que ora uma vez por mês. Tem pessoa que lê a Bíblia, aleluia, só no dia de culto de domingo. Aleluia. Aleluia. Mas temos que estar igual aquelas 5 virgens prudentes. Aleluia. Com a nossa lamparina acesa. Aleluia. E azeite na botija tinha reserva. Aleluia. Temos que estar com o Espírito Santo de Deus, aleluia, aceso. Aleluia. Temos que estar com a unção. Temos que estar com a presença, aleluia. Para que nós não possamos ser enganados. Aleluia. Tem muita pessoa que vem na igreja, aleluia, para reparar um irmão.
Repara o irmão dando glória. Repara o irmão dando aleluia. Às vezes, aleluia, aleluia, repara, tu viu? O irmão deu glória a Deus errado. O irmão deu glória, aleluia, errado. Aleluia. Olha só o sapato do irmão. Olha só a roupa do irmão. Olha só a sandália da irmã. Olha só a veste da irmã. Aleluia. Olha só isso. Olha só aquilo. Olha só aquilo outro. Aleluia. Mas não dá a melhor glória para Jesus. Não dá, aleluia, a melhor adoração para Ele. Não glorifica o nome dEle. Não exalta o nome dEle. Aleluia. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, aleluia, adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Cadê você que adora o Pai em espírito e em verdade? Cadê você, aleluia, que adora o Pai em espírito e em verdade, aleluia? Cadê você que adora o Pai ali no teu serviço? Cadê você que adora o Pai dentro de casa? Cadê o Pai? Cadê você que adora o Pai andando na rua? Cadê você? Cadê você, adorador, que não só é adorador de templo, mas que é adorador no dia a dia, mas que é adorador, aleluia, onde tu está, tu adora, aonde tu se encontra, tu adora, é no teu serviço, tu adora, é dentro de casa, tu adora, é lavando louça, tu adora, é lavando roupa, tu adora, aleluia, aleluia, é glória a Deus, é glória a Deus, tu está adorando, aleluia, que adora o Pai em espírito e em verdade, aleluia, ele adora o Pai na verdade, ele adora o Pai em espírito, aleluia, não é, aleluia, uma adoração forjada, não é, aleluia, uma adoração fingida, igual aquele povo lá que saiu do Egito, a qual ali Josué fala com Moisés, eu estou ouvindo. Está ouvindo o quê? Hein? Tu está ouvindo o quê? Josué fala, ó, Moisés, eu estou ouvindo barulho, aleluia, de cântico. Aí Moisés fala, esse barulho que tu está ouvindo não é dos vitoriosos, não. Aleluia, porque, aleluia, o barulho de cântico dos vitoriosos, aleluia, aleluia, o barulho, aleluia, que Deus quer que tu faz, aleluia, é o barulho, aleluia, de vitorioso, aleluia, é o barulho que Deus quer que tu faz, aleluia, é o barulho de vencedor. E que barulho é esse, irmão, aleluia, e que barulho é esse, pregador, aleluia, é o barulho, aleluia, da verdade, é o barulho da santidade, é o barulho da sinceridade. Esse barulho aí que Deus quer, aleluia, que tu, aleluia, faça a melhor adoração a Deus, o melhor jejum, a melhor oração, o melhor clamor na madrugada, aquele choro sincero, aquela oração sincera, a leitura da palavra, aleluia, tu esquadrinhando ela, tu examinando essa, é assim que Deus quer, aleluia. Vigia, igreja, aleluia, porque alguém quer tirar, aleluia, as tuas vestes brancas, alguém quer tirar o teu anel de ouro, alguém quer tirar tudo da mesa, alguém quer que tu não entre na porta estreita não, mas quem é esse alguém? Aleluia, esse alguém é um ser espiritual, esse alguém é um ser que é espírito, esse alguém não é carne não, esse alguém não é que é sangue não, não, hein? Esse alguém, aleluia, é alguém, aleluia, quer, aleluia, que tu fica disperso, esse alguém é alguém, aleluia, que tu quer, aleluia, que tu fica desapercebido, mas se tu, aleluia, tiver na palavra de Deus, esse alguém vai falar, transforma essa pedra em pão, esse alguém vai falar, pula aqui desse monte, esse alguém vai falar, tu tá vendo o reinado da terra, tudo eu te darei, se tu me prostrar e me curvar, mas se tu tiver na palavra, se tu tiver, aleluia, aqui com o pão vivo, se tu tiver, aleluia, cheio da presença, aleluia, tu vai falar, nem só de pão e água, e homem viverá o homem, nem só de pão e água viverá o homem, aleluia. Tem muitas pessoas que tá falando, olha só, vamos comer, aleluia, ali aquele cachorro quente na cantina, vamos ali comer, aleluia, aquela pizza ali na cantina, vamos ali beber aquela Coca-Cola, vamos beber aquele refrigerante, aleluia, mas quem é do céu fala, aleluia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus, aleluia. Nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra, aleluia. Qual é o pão e qual é a tua água, aleluia. Come desse pão e bebe dessa água, come desse pão tu e bebe dessa água, aleluia. Sacia a tua sede hoje, aleluia. Sacia a tua fome hoje, aleluia. Qual é a sede que tu tá e qual é a fome que tu tá, aleluia. A fome que tu tá é do pão, a sede que tu tá, aleluia, é da água. E qual é o pão e qual é a água, aleluia. A palavra de Deus, aleluia.
Sai daqui sede, sai daqui saciado com o pão, sai daqui alimentado com o pão, sai daqui, aleluia, alimentado com a água. Hoje está jorrando água, hoje está jorrando pão, aleluia. Come desse pão e bebe dessa água, aleluia. E esse pão é essa água espiritual, esse pão é essa água, aleluia, espiritual, aleluia. Tu não está vendo ele, aleluia, mas come dele. Tu não está vendo ele, aleluia, mas tu bebe dele. Tu não, aleluia, tá vendo ele, aleluia, mas tu sacia dele, aleluia. Tu tá sentindo ele, tu sente até ele, aleluia, mas tu não vê ele. Por quê? Porque tu é um bem-aventurado, aleluia. Eu tô sentindo a presença de Deus, eu tô sentindo a presença de Deus, aleluia. Não tô vendo, mas eu tô sentindo. Por quê? Porque é um bem-aventurado. Bem-aventurado é tu que não vê, mais crer, aleluia. Cadê o bem-aventurado? Aleluia. Cadê você, bem-aventurado? Aleluia. Cadê você que é um bem-aventurado? Aleluia. Eu não vejo, aleluia, mas quando eu oro eu choro. Eu não vejo, aleluia, mas quando eu oro eu me arrepio. Eu não vejo, aleluia, mas quando eu oro eu sinto a presença. Vai queimando a minha alma, vai queimando por dentro para fora, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Eu estou sentindo a presença dele. Aleluia. Mediante essa palavra, a qual o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração essa noite, aleluia, mediante essa palavra, você aí que se sente fraco, você aí que se sente, aleluia, sem força, aleluia, você, aleluia, que precisa de um renovo espiritual, você aí, aleluia, que se encontra, aleluia, às vezes sem força para caminhar, às vezes sem força para orar, às vezes sem força para jejuar, aleluia, você que está se sentindo fraco, vem aqui na frente, que eu vou levantar um clamor, aleluia, vem aqui na frente, aleluia, que eu vou orar pela tua vida, o pastor vai orar pela tua vida, vem aqui na frente, aleluia, você, aleluia, que está precisando se encher mais,